Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos, bem-vindos mais uma vez aqui. Nós vamos falar hoje sobre o Detona Exatas. Vou dizer para você qual é a melhor estratégia para que você possa subir a sua nota em ciências exatas, de forma bem rápida, objetiva e sem enrolação. E eu vou falar mais especificamente de matemática e física nesse primeiro vídeo. O Química requer um vídeo mais específico que eu vou trocar ideia mais pra frente. Eu vou dizer como você consegue fazer como os meus alunos, o ano passado e o ano retrasado, conseguiram notas como essa. Observem só. De antemão, eu preciso avisar uma coisa para você. Não existe método milagroso aqui. Cada vez mais a promessa está aumentando nas propagandas desses cursos que vão te ensinar técnicas mirabolantes, a técnica do Saitama, a técnica do Pai Mei e coisas do tipo. Aqui não vai ter isso. A gente precisa ter em mente que você vai ter que ter muita determinação e foco. Eu costumo brincar com os meus alunos que a gente precisa ter nesse processo o famoso SSL, sangue, suor e lágrima. É isso que vai te colocar no caminho da aprovação em medicina. Não se aprova ninguém em 60 dias em medicina. Não, medicina é um caminho complicado, mas com uma boa estratégia você consegue subir a sua nota, como os meus alunos. Mesmo em época de pandemia, olha só o que eles conseguiram fazer. Conseguiram notas numa segunda fase Médio Pinheiros que tem física. Olha a performance desse pessoal. Olha o pessoal passando em medicina também através do Enem. Olha o pessoal aqui passando em direito e assim por diante. Galera, é totalmente possível com uma boa estratégia, mas a gente precisa voltar ao clássico. Papel, caneta, lápis, borracha, sentar a bunda na cadeira e muito foco e determinação. De verdade. Então se liga só. Pra gente começar esse vídeo aqui, eu vou pegar um personagem aleatório, que é aquilo que eu mais vejo dando aula, aplicando as aulas com os meus alunos, tanto presencial quanto online. É o que eu mais vejo com os meus alunos, é o perfilzinho aqui que eu vou chamar do Joãozinho. O Joãozinho está aqui, ele tem um perfil muito de humanas. Ele vai bem em história, vai bem em geografia, performance dele em biologia é legal, química também, mas o calcanhar de Aquiles, o famoso, como ele mesmo diz, o BO dele é matemática e física. Então, como eu vou ajudar o Joãozinho? E a primeira grande dica é: ele precisa fazer um bom cronograma de estudos através das prioridades dele e também relacionado àquilo que ele vai encontrar numa segunda fase específica ou simplesmente aquilo que tiver maior peso no Enem. Ah, como assim? Vou explicar melhor. Se ele tem muita dificuldade em matemática, física e química nas exatas, então ele vai ter que estudar mais exatas durante a semana dele. Mas como ele vai balizar isso? Como ele vai saber o que é certo e o que é errado? Então se liga só. A primeira grande dica para o Joãozinho, então, ele vai chegar aqui, ele vai pegar a prova do Enem, ele vai pegar a prova do Enem 2013, 2014, 2015, sim senhor, vai resolver provas antigas agora, do vestibular que ele quer. Nesse caso eu estou pegando o Enem. Por que eu não pego o Enem 2012, 2010? O Enem ele sofre diversas transformações. E ele tem uma grande reestruturação em 2013, inclusive na performance de redação. Então a partir de 2013 ele vai ficar mais próximo do que ele vai encontrar agora nos anos atuais, beleza? Porque ele vai pegar 3 anos consecutivos para aumentar aquilo que a gente chama na estatística de campo amostral. Eu quero saber agora, através das provas antigas, qual é a performance do nosso aluno fictício Joãozinho. Eu quero saber quanto ele está tirando em ciências da natureza, mas especificamente eu quero saber como é que ele está indo em física, eu quero saber como é que ele está indo em química, eu quero saber como ele está indo em matemática, códigos e tal, lá, linguagem. Então eu preciso saber disso, porque é a partir desse campo amostral que eu vou saber como o Joãozinho, eu vou aconselhar como o Joãozinho vai montar o seu cronograma de estudos. Isso aqui ele deve fazer como se fosse um simulado, essa prova? Não necessariamente. Quando eu digo simulado, é acordar cedo e ficar 5 horas seguidas fazendo a prova. Ou das 13 até as 18 horas ali, como se fosse um verdadeiro simulado da prova do Enem. Não, ele pode fazer em blocos, mas o ideal é que não seja muito espaçado esses blocos. E não sejam muito curtos esses blocos. Por exemplo, hoje o Joãozinho vai pegar a prova do Enem de 2013, então ele vai fazer a parte de química e física. Beleza? O ideal é que ele já pegue também matemática, termine as exatas ali. Aí no outro dia mais descansado ele pegue as humanas, depois pegue português.
Então ele pode fazer por blocos. Não pode fazer muito cortadinho. Hoje eu só fiz física, amanhã eu só faço química. Então ele precisa resolver essas provas. Porque a partir daí a gente vai começar a montar o cronograma dele. A pessoa que vai prestar a Unicamp, ela tem que pegar de 2015 para frente. Ah, professor, por que de 2015 para frente? A Unicamp, antes de 2010, até 2010, na verdade, ali 2009, a Unicamp tinha duas fases dissertativas. Depois ela faz uma transição para a primeira fase ser objetiva, com alternativas, e aí até 2014, a Unicamp tinha 45 questões na primeira fase só. Só a partir de 2015, a Unicamp tem esse modelo parecido com o da FUVEST de 90 questões na primeira fase. Então, mais uma vez, é 2015, 2016, 2017. Vamos aumentar nosso campo amostral para saber como você está saindo em todas as matérias. A FUVEST, a gente vai pegar de 2010 para frente, porque até 2009, a FUVEST tinha 100 questões na primeira fase. Em 2010 que vai ser introduzida a ideia, por exemplo, das questões interdisciplinares. Antes era tudo muito bem divididinho. A partir de 2010, a FUVEST ganha uma nova característica. Então, foi a última grande mudança da FUVEST na estrutura de prova. Então, é a partir de 2010 que eu vou pegar. 2010, 2011, 2012. Ah, professor, eu vou prestar 3 provas esse ano. As 3 que você citou aí é meu caso. Então eu vou fazer as 6, no caso, 9 provas aqui. Eu vou resolver essas 9 provas e vou tirar uma ideia de como eu estou performando. Como assim? Então, ó, vamos pegar o nosso caso de novo. Vamos voltar ao nosso Joãozinho. O Joãozinho tá aqui e ele vai nos ajudar. Se liga só, como é que a gente vai planejar a nossa estratégia? Então, em geografia, eu vou pegar algumas matérias aqui para a gente entender um pouco melhor. O nosso amigo Joãozinho em geografia, por exemplo, na FUVEST, que tem 10 questões de geografia, de 10 questões, o Joãozinho foi lá e acertou 7. Ele tem uma performance de 70%. História, o Joãozinho foi melhor. História, ele fez 90%. Português, ele fez 60%. Química, ele caiu um pouquinho. Ele conseguiu ali 50%. Física, ele acertou 4 de 10, fez 40%, e matemática ele acertou 3 de 10, ou seja, 30%. Eu vou pegar só algumas matérias aqui, mas tem biologia, tem interdisciplinares, assim por diante, mas é só para a gente entender o que eu quero dizer aqui. É através dessa performance, ou seja, você vai pegar todas as provas que você fizer, você vai fazer uma análise. Olha, qual é o meu percentual de acerto durante esse período dessas provas aqui? Então, Enem, fiz 3 anos de Enem em matemática. O que aconteceu em matemática aqui? Eu acertei 20%, 30%? É isso que você precisa fazer agora. A gente precisa saber desses dados, desses números. É muito importante. E é primordial que você não saia isso da sua cabeça. Às vezes você tem uma percepção, fala, putz, acho que eu sou bom em matemática. Mas na hora do vamos ver, não está performando bem. Ou pode ser o contrário. Você acha que você é muito bom em matemática, mas na hora do vamos ver, você está melhor do que você imaginava. Então é importante que você faça isso, não da sua cabeça, mas balizando através das provas antigas, ou seja, aumentando o nosso campo amostral. Eu já disse isso para vocês. Beleza? Voltando então ao Joãozinho. A partir desses dados, você vai montar o seu cronograma de estudos, meus amigos. Até porque, pensa só, você não pode estudar tudo da mesma forma. Por exemplo, o Joãozinho, ele está aqui em história, ele fez 90%. Ele não vai estudar 5 horas de história por semana e mais 5 horas de matemática por semana. Por que não pode fazer isso? Pensem só, galera. O Joãozinho já está indo bem em história. Ele teve, dentro daquele campo amostral, 90% de acerto. Ou seja, se ele continuar estudando história, ele só pode aumentar a nota dele em 10%. Beleza, história. Sem contar que se ele pensar no Enem, ele quer passar em média, história tem um peso diferente de matemática. História não tem na segunda fase dele de uma específica. Beleza? Por exemplo, MED Pinheiros ou MED Ribeirão Preto para USP, ou Unicamp ali é outro caso, mas Unicamp tem pesos também numa segunda fase. Enfim, então, galera, ele precisa ter uma boa estratégia. A estratégia começa daqui. É aqui que começa a estratégia. Então, quando o Joãozinho for montar o cronograma de estudo dele, ele vai precisar se dedicar mais tempo a matemática e física. Mas por que isso? Porque aqui em matemática ele está performando em 30%. Ele pode aumentar a nota dele em 70%, galera. E tem um peso maior para ele. E é isso que ele vai fazer aqui. Eu vou pegar casos reais dos meus alunos que eu prestei consultoria, fiz uma mentoria com eles no ano passado e no começo desse ano também, para que a gente possa ver um exemplo de como ficaria, então, um cronograma de estudos. Por exemplo, essa pessoa aqui, ela começa teoricamente às 8, e eu vou dizer porque teoricamente, e vai terminar às 8 da noite. Beleza, você fala, pô, tá um pouco puxado. Tá mesmo puxado. Porém,
Nem sempre essa pessoa começa às 8. E isso você tem que aceitar. Você não precisa ser um robozinho e tal. Mas você precisa colocar um parâmetro de roteiro de estudos para que você possa, enfim, olhar e tentar se organizar. Fazer por fazer, o famoso, como eu brinco, bumba meu boi, não funciona. Coloca no papel um cronograma de estudos. Se liga só. Aqui a pessoa vai estudar mais matemática e física, beleza? E aqui a segunda ou terceira grande dica que eu posso dar para vocês. Essa pessoa especificamente, essa minha aluna, a gente colocou matemática e física nos horários da semana dela, onde ela se sente mais produtiva. Como assim? As matérias mais difíceis você tem que colocar no período do seu dia onde você se sente mais produtiva ou mais produtivo, mais disposto, mais disposta a fazer as coisas. Por exemplo, é de manhã que eu me sinto que eu estudo melhor. Então, é ali que você vai colocar a matéria mais difícil. Geralmente a gente faz a estratégia de prova seguinte, né? Lembra disso? Quando você vai fazer a prova, você começa pelas matérias mais fáceis e deixa as mais difíceis para o final. Por quê? Você está com mais energia, então é certeza que você vai ganhar mais velocidade ali e vai conseguir garantir aqueles pontos. E vai deixar o mais difícil para quando você estiver mais cansada, porém, ali já era uma probabilidade de você perder aqueles pontos. Então não vale muito a pena você começar a prova com aqueles exercícios que são muito difíceis, muito complicados, gastando muita energia, depois aqueles exercícios que você vai super bem, você vai estar cansada na prova e provavelmente vai perder alguns pontos ali. Na hora de estudar durante a semana é o contrário. Quando eu estou mais disposto, mais disposta, eu vou estudar aquelas matérias que são mais difíceis. Porque é ali que eu vou conseguir focar, colocar mais energia. Beleza? Coisas importantes. Todo o cronograma que você faz, se você não consegue cumprir seu cronograma durante 1 ou 2 dias, ou tem uma semana de lapso, sei lá, por inúmeros motivos, não se preocupe. Isso não vai acabar o seu mundo. Relaxa. O ideal, qual é o ideal de horas por dia estudada? Eu aconselho honestamente que não passe de 8 horas. De 8 horas. Tem gente que fala que consegue mais. Mas 8 horas para mim é o suficiente de aula. Beleza. Aqui tem um pouco a mais do que deveria, na minha opinião, mas eu segui certinho. E diga-se de passagem, foi esse cronograma que fez ela ingressar em MED. Observem só. Esse cronograma ele é adaptativo, outra consideração. Esse cronograma aqui, ele vai mudando conforme você vai fazendo as provas antigas. Por exemplo, eu não falei para você fazer os 3 primeiros anos da FUVEST, 2010, 11, 12? Beleza, fiz esse daqui. Aí depois de um tempo estudando, você vai pegar mais provas antigas. A gente não fez 2, então vai fazer 13, 14 e 15 da FUVEST. E vai olhar sua performance. Melhorei em matemática. Então vou diminuir a quantidade de matemática dentro do meu cronograma de estudo. Beleza? É só um exemplo. Então está aqui. Ela vai ter simulado, literatura. O ideal também é que vocês tenham um domingo livre, onde você nem precise ler. Pelo menos no mês. Você precisa descansar. Essa parte emocional é muito importante. Não deve ser negligenciada. O outro exemplo aqui também é uma pessoa que fazia cursinho presencial. Aqui observem que parece que ela está estudando bastante, né? Nesse caso era ele. O Caio, parecia que ele estava estudando bastante aqui, mas a gente colocou o horário de cursinho, o tempo de deslocamento dele. O cursinho dele acabava meio-dia e 15, meio-dia e pouquinho. Eita, meio-dia e pouquinho. Então, o período de deslocamento, a gente acabou colocando como se ele houvesse ainda no cursinho, entende? Ele chegava às 7h30, então ele saía às 7 horas da casa dele e tal. Aí até chegar ao cursinho, coisa do tipo. Beleza, a gente colocou aqui. Então não necessariamente ele está estudando todo esse período aqui, esse processo. Ele tem um deslocamento dele até o cursinho. Observem que a gente também colocou, ele tinha uma característica de humano, a gente colocou bastante matemática para ele nesse primeiro momento. E colocamos relativamente pouco física, né? Apesar de ele ter uma performance baixa de física. Por quê? Porque se você tiver uma boa base em matemática, física, química, fica mais tranquilo. Por isso que a gente forçou mais matemática no primeiro momento, beleza? Observe que os 2 cronogramas, a gente sempre coloca o sábado para fazer simulados. Galera, é um erro muito comum o povo não fazer simulado. Então você deve fazer simulados aqui. Tranquilo? E aí, qual é a grande sacada aqui? A estratégia está aqui. Agora começa o grande diferencial. Beleza, consigo montar um cronograma de estudo como esse. Primeira coisa que você precisa ter em mente é, você precisa estudar com análise de incidência,
Ou seja, os temas que mais caíram da prova que você vai prestar. Por exemplo, eu vou prestar Unicamp. Eu preciso saber, eu preciso conhecer o meu adversário, eu preciso conhecer a prova, eu preciso saber quais são os exercícios, os temas que mais caem na minha prova. Beleza? E me preparar com esses exercícios. Por exemplo, depois de montar o seu cronograma, você vai ter que ter um mapa da sua prova. Por exemplo, aqui análise de incidência da FUVEST, da Unicamp e também do Enem. A gente pegou aqui os 12 últimos anos desses 3 vestibulares e fizemos uma estatística dos temas que mais caem. E a gente colocou aqui como prioridade tudo aquilo que tiver de vermelho. Vermelho é a sua prioridade, você deve estudar, não deve abrir mão em hipótese alguma. Primeiro porque isso é um pré-requisito para outras matérias, ou simplesmente está mais na cara que bigode que vai estar na sua prova. Então você precisa ter isso. Uma outra estratégia que você precisa ter é fazer muitos exercícios e exercícios muito bem selecionados. Porque o que é um erro muito comum também, principalmente dessas plataformas digitais, é colocar vários exercícios que têm a mesma abordagem. Por exemplo, é um exercício que você está estudando de funções do primeiro grau e ele sempre faz a mesma pergunta, só que com enunciados diferentes. Você tem que ter abordagens distintas. Professor, mas aonde eu vou encontrar essa lista de exercício que é muito focada com abordagens distintas? Aqui no Detona Exatas. Inclusive eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário para quem quiser participar do Detona Exatas também. Por quê? Lá, eu e meu grupo aqui de professores, para cada lista de exercícios que a gente foi criar, a gente ficou 1, 2 ou até mesmo 3 horas. Por exemplo, tá aqui sim. Opa, eu acabei apertando aqui. Tá aqui sim. Logaritmo. Só log, nós selecionamos 300 exercícios para os nossos alunos treinarem. 300. Mas por que 300 exercícios de log? Porque, de novo, tá mais na cara que bigode que vai estar na sua prova. E quando a gente faz muitos exercícios, a gente procura selecionar exercícios que trazem abordagens distintas. Só para log, nós abordamos 13 habilidades diferentes, 13 abordagens diferentes que os exercícios podem pedir dos nossos alunos. Ou seja, o aluno vai treinar 13 situações diferentes de log, a probabilidade dele chegar no dia da prova, do vamos ver, e ter uma abordagem parecida com aquilo que ele treinou, é muito alta. É a mesma coisa da redação. Quando você faz muita redação, diversos temas, a chance de você chegar no dia da prova e encontrar um tema parecido, ou se não quase igual ali, um famoso idêntico com o seu, é muito alta. E aí você tem melhor desenvoltura. Você já escreveu algo parecido com aquilo ou até mesmo o mesmo tema. Então isso te dá mais facilidade. Exatas, esse é o caminho também. A diferença existe cursinhos muito tradicionais aqui, eu não sei se eu posso citar nome. Pode, né? Eu vou citar alguns nomes aqui. Existem cursinhos que caíram muito. Por exemplo, o cursinho do Objetivo caiu horrorosamente. Nos anos 90, 2000, era excelente. Caiu. O Anglo mantém a mesma pegada, sabe? Poliedro, um sistema ali que eu gosto de questionar. O Bernoulli é legal e assim por diante. Enfim, não vou falar muito nome aqui. Mas você precisa ter exercícios que te trazem isso. E aqui é o principal aqui. O aluno que é aprovado em MED, parece doido o que eu vou dizer, mas é uma observação que a gente faz. É aquele que erra mais no simulado, é o cara que erra mais na hora dos exercícios. Por quê? É através do erro que você vai aprender. O acerto, quem acerta, ou se fizer muitos exercícios acertar, ok, mas a galera que está errando pouco, ou é porque está fazendo poucos exercícios, ou porque está se desafiando muito pouco, está pegando listas de exercícios mais tranquilas. O processo de MED é tentativa e erro. Você vai errar e vai acertar. E é através dos erros. Outra dica que vai ficar aqui. Papel, caneta, anota aí. Outro start que você precisa ter. Errei o exercício. E é uma coisa que acontece muito com os nossos alunos. Ele treina, assiste aula, mas chega na hora de resolver um exercício mais elaborado, como da FUVEST, da Unicamp, do ITA, por exemplo. Fala, eita cachorro, não consigo sair do lugar. O que está acontecendo aqui? E aí você vai ver a resolução e fala, putz, era só isso? O que você precisa fazer? Anotar em um caderno, uma folha, ou na sua apostila, qual foi a ideia que você teve
e qual era a resolução para poder comparar. Mas anota, escreve, pelo amor de Deus, não pode ficar na cabeça. Eu já falei isso em um outro vídeo da importância do mapa mental. Jamais compre mapa mental pronto. Você precisa necessariamente fazer essa comparação. O que eu fiz e qual era a sacada que eu teria que ter. Mas eu vou colocar física aqui para a gente dar uma olhada. No Detona Exatas, link na descrição, você encontra esses exercícios que te induzem a essa sacada. Nós temos listas de exercício que te traz ideias. Fala, olha, fulano, observem só, por exemplo, energia estática. Ou eu vou colocar aqui eletrodinâmica, que é quase todas as provas que eu citei aqui, eletrodinâmica em física é o tema que mais cai. Beleza? Eletrodinâmica, associação de resistores e tal, coisa do tipo. Só ali a gente faz quase 400 exercícios. E quando eu digo 400 exercícios, tem as resoluções comentadas em vídeo que eu mesmo gravo para vocês lá. São mais de 2.500 exercícios nós estamos chegando de gravações que eu vou ter lá, sem contar que eu vou dar aulas ao vivo por lá também, que são as revisões quando está próximo do vestibular, ali próximo das provas. Mas enfim, voltando. Quando eu digo, por exemplo, eletrodinâmica, a gente faz vários exercícios de abordagem diferentes exatamente para o nosso aluno treinar. E ele é induzido a ter raciocínio. Então a gente começa com exercícios que vai pedir, por exemplo, qual é o resistor em paralelo. E daqui a pouco a gente vai colocando situações onde esse resistor em série paralelo vai estar em curto-circuito, para que ele possa induzir o raciocínio do nosso aluno, para que ele possa chegar num exercício mais elaborado com bagagem, com ferramentas. Então esse é o diferencial. E aí, por fim, como é que funciona então? E eu vou pegar aqui uma ideia do nosso planejamento. Como é que funciona o nosso planejamento para a reta final aqui do Detona Exatas? Nós estamos no mês de agosto agora. A gente já tem um cronograma desde janeiro, tem alguns alunos que nos acompanham desde janeiro, mas em agosto, como é que vai funcionar o nosso cronograma para matemática e física? Isso é uma sugestão também. O link está na descrição do vídeo, venha participar, mas você pode se organizar da melhor maneira possível aí dentro da sua casa, ou dentro do seu cursinho, assim por diante. A gente começa com matemática, o TEI da matemática, a gente vai falar do TEI da matemática. O TEI da matemática foi um livro muito bem desenvolvido por nós aqui. Poxa, a gente é pesquisador da área de educação em práticas de ensino em física e matemática. Eu mesmo tive a oportunidade de sair do país, fui para Boston, MIT, depois fui para Canadá, Toronto, e percebi qual era o método, principalmente o canadense, que eles chamam de caiaque, que é teoria, prática, teoria, prática. O caiaque, se você remar só de um lado, só prática, 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 você vai girar em círculos. Teoria, 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 gira em círculos. Então a coisa tem que andar junto. Teoria, prática, teoria, prática. E é isso que você vai encontrar no nosso livro O TEI da Matemática. A teoria e a prática juntos. É matemática básica, mas não é aquela básica da básica, 4 operações básicas, não. O cara que já está ali no ensino médio, apesar da defasagem, dos problemas educacionais brasileiros, principalmente na área de matemática, a gente já sabe qual é o problema do nosso aluno. Observamos. O problema do nosso aluno é o tal do letramento matemático, muitas vezes. Ele não tem essa habilidade e competência do letramento matemático. São inúmeras coisas no letramento matemático, mas é basicamente o cara ler o enunciado, através do enunciado compreender o que está se pedindo e transformar aquilo em uma equação. Beleza? A parte matemática. E é isso que a gente trabalha muito no TEI da matemática. E aqui de bandeja o cara já está levando regra de 3, razão e proporção, ele vai ficar muito bom. Equações do primeiro grau, problemas de equações do primeiro grau, ele vai saber muito. Noções de geometria básica, vai estar lá também. Potência, radiação, MMC, sistemas lineares, aquilo que você aprende lá, que são duas variáveis, né? Uma equação com duas variáveis, que é o maior problema do ensino fundamental, sem sombra de dúvidas, em matemática, coisa que em química e em física e outras matérias de matemática você utiliza, no meio da geometria aparece esses tipos de exercícios e a galera dá uma viajada. O TEI da matemática ajuda. Funções, já começa agora. Geometria espacial também, e agora em agosto. Se você estivesse comigo lá em janeiro, também já começaria assim. E não muda muita coisa. Acontece que aqui a gente dá uma corrida com os exercícios. Físicas, tem que ver eletrodinâmica, cinemática e termologia, já começa agora. Matemática em setembro, o que você precisa ver, meu amigo? Trigonometria, continua funções. Por que funções? Funções, função do primeiro grau, do segundo grau, a modular,
passa rápido por modular, porque ela tem uma análise de incidência baixa. Você vai, quem tiver interessado, o link está na descrição desse vídeo, vai receber toda a análise de incidência do nosso, que nós fizemos aqui, análise estatística. Você vai perceber que funções modulares é baixa a incidência, porém, função do primeiro grau, a famosa função afim, pô, isso cai a rodo nas provas. A função logarítmica, a rodo também. Probabilidade também vai ter. Física, em setembro, nós vamos estudar dinâmica, trabalho e energia e começar a ondulatória. E aí, finalmente, em outubro, você precisa ver estatística, polinômios, análise combinatória, beleza? Tudo isso de acordo com a análise de incidência, esses tópicos. Física, a gente vai ver ótica, quantidade de movimentos e colisões e fluidos. O fluido só entrou aqui em outubro porque o Enem gosta. FUVEST, Unicamp nem tanto, mas como faz parte do Enem, nós vamos selecionar exercícios para entregar para a galera ali sobre fluidos. Percebam que eu só estou colocando os tópicos aqui. Eu vou voltar aqui 2 slides, que quando você olha aqui para matemática, quando eu falo de funções, tá vendo? Ó? Olha o tanto que é funções aqui, ó. É muita coisa. Eu só coloquei funções ali porque ele está resumido, mas funções ele abre um leque, tem vários ramos ali também. Uma outra coisa que você precisa ter, e agora sim para a gente encerrar aqui esse vídeo, é o processo para melhorar o seu desempenho. Galera, isso aqui é estratégia de estudo também. Eu já falei melhor em um outro vídeo aqui nesse mesmo canal, essa estratégia de estudo, mas eu vou trazer o grande resumo aqui. A primeira etapa que você precisa ter, confia em mim, é aula, ou seja, você está vendo uma matéria nova e você precisa começar para ciências exatas com exercícios de fixação, exercícios mais leves, tranquilos. Lembra do nosso Joãozinho? Ele não tem muita familiaridade com ciências exatas, então ele vai olhar e falar, ah, tá, beleza, acho que eu vou pegar aqui, entendi. Tranquilo, vai pegar exercícios mais tranquilos e leves. Por quê? Isso vai inflando ele na parte emocional e vai trazendo confiança para ele, e ele vai começando a entender quais são os exercícios, o que é aquela matéria. Depois disso, ele precisa fazer aquilo que a gente chama de mapa mental. Se não for fazer esse mapa mental, o mapa mental aqui, bem rapidamente, é como se fosse uma colinha para sua prova no dia seguinte, perdão. Então você vai lá e faz uma colinha. Ou esse mapa mental ele acaba surgindo quando você faz mais exercícios. E nesse caso, a gente precisa fazer exercícios mais complexos. É um erro fugir dos exercícios complexos assim que você vê matéria nova. É um erro, é um erro. Os alunos se contentam em fazer os 10 primeiros exercícios da apostila ou de onde for. De novo, aqui no Detona Exatas você vai encontrar um monte de exercícios selecionados para desenvolver as habilidades e competências, ou seja, os tipos de abordagem que as provas podem ter no dia do vamos ver. Aí, a terceira etapa, você precisa fazer uma revisão, e essa revisão acontece como? Com a correção dos exercícios. Lembra que eu falei? Quando você erra, você precisa corrigir, ver as resoluções. Tanto a nossa aqui, se você for fazer parte do nosso grupo, tanto a nossa, ou seja, eu corrigindo lá os exercícios, te dando um toque, falando, ó, a sacada que você precisava ter aqui, pô. Ou você procura a resolução pela internet, mas você precisa ver essa resolução. Ou seja, nessa resolução, quando você está corrigindo esses exercícios mais complexos e tudo mais, automaticamente você está revisando. E é isso que a gente chama de revisão ativa, é isso que a gente chama de estudo ativo. Ele não é passivo, você está indo lá buscar a coisa. E por consequência, você está se aprofundando nos temas, nos tópicos também. E a quarta e última etapa para o seu grande sucesso, você vai precisar observar a partir de depois de ter feito essas 3 primeiras etapas, provas antigas e novamente a correção das provas antigas. Percebam, erro, correção, erro, correção, erro, correção. Esse é o melhor caminho, sem sombra de dúvidas, não deixar as coisas para trás. Por exemplo, eu vou sair um pouquinho de exatas, mas se eu erro alguma noção de português, eu vou procurar quais eram as palavras, os contextos que eu não entendi. Qual é o momento histórico que eu errei numa prova de história? Vou lá e vou revisar. É por isso que se torna um método ativo. E antes de sair fazendo loucamente as provas antigas, você começa com as provas antigas. Eu disse para você 3 anos das provas antigas para a gente saber onde você está e onde a gente quer chegar. Por isso que a gente pegou as provas antigas. Depois a gente vai voltar a revisitar essas provas antigas depois de um tempinho. Por quê? Eu preciso ter mais argumento, eu preciso ter mais ferramentas. Eu preciso estudar mais. Aí com essas ferramentas que eu estou adquirindo, aí eu parto para as provas antigas. Por isso que ela é a minha quarta e última etapa. Beleza? Galera, é isso. A gente tem aqui o último slide que eu preciso apresentar para você, mas ele é um exemplo aqui de como funciona
especificamente nessa reta final matemática aqui. Tem o de física também, o de química também a gente já desenvolveu, mas a sacada é a seguinte: matemática é basicamente isso. Então você começa pelo TI da matemática, depois você vai ver funções, geometria plana, trigonometria, de novo geometria plana aqui, aí vai ter o UTI da matemática. Beleza, só que o UTI da matemática vai desaparecendo. A próxima etapa, você já começa a observar alguns exercícios de provas antigas, aí começa a probabilidade, análise combinatória, estatística e polinômio, tudo ao mesmo tempo. Continua com funções de geometria espacial, beleza. E a última grande degrau que a gente precisa alcançar é provas antigas, correção, aprofundamento, estratégia, revisão ativa, aquilo que eu disse para vocês. E no finalzinho ali, a gente colocou geometria analítica, porque geometria analítica, GA, está aparecendo bastante nos últimos anos nas provas. Então a gente acabou colocando ali, junto com as provas antigas, a gente teve que dar arrumar ali dentro do nosso cronograma um espaço para colocar a geometria analítica, GA. Porque ele está aparecendo com mais frequência nos últimos anos, então a gente colocou GA ali também. Isso é a nossa estratégia, de verdade. Eu espero que vocês possam acessar esse link também. Vocês vão ver que os valores são assim para lá de acessíveis. Nós temos um caráter social. Depois eu posso destrinchar um pouco melhor sobre as ideias aqui, mas é algo assim que são aulas ao vivo comigo também, você vai ter como revisão. Tipo, é um valor assim que por mês assim dá menos de R$ 1 e pouquinho por dia. É algo assim muito tranquilo mesmo. É algo que a gente espera que possamos ajudar. Eu posso deixar inúmeros comentários aqui, como eu coloquei, sabe? Eu estou acompanhando desde a pandemia, quando a gente surgiu com Detona Exatas, até agora, inúmeros casos. São pessoas como essas que vocês estão lendo aí nos comentários agora enquanto eu falo, sabe? Que a gente acredita na universidade pública e acreditamos principalmente nas pessoas, galera. Universidade pública, ela precisa existir, nós precisamos defender a universidade pública e precisamos acreditar nas pessoas. Quantos arquitetos ou arquitetas, quantos médicos e médicas vão deixar o seu sonho de lado por circunstâncias socioeconômicas ou socioemocionais? Quantos eu vou perder? Eu não quero perder ninguém. E é por isso que e aí eu vou abrir um negócio aqui, eu saí de um dos meus trabalhos para me dedicar mais a esse projeto. Eu acho que a gente tem uma missão muito forte aqui de democratizar a educação, democratizar também o acesso à universidade pública, e eu acredito muito, e meio que ainda na contramão do que está se fazendo no mercado, que cada vez mais as promessas estão loucas. Tem gente que promete que em 60 dias o cara passa em medicina para vender um cu. Não! O processo é longo, sabe? O processo é clássico ainda, precisa treinar. E a gente tem esse método que consegue ajudar. Eu também saí de escola pública muito mal formado, da periferia para chegar até a Universidade de São Paulo. E eu espero que você que está me assistindo também consiga. De verdade, não desista dos seus sonhos. É difícil, mas não é impossível. A gente tem um degrau para subir e é um passo de cada vez, como eu brinco com meus alunos. Vamos igual balconistas de frios. Vamos por partes. E a primeira parte é essa. Vamos sanar esses problemas de ciências exatas e continuar acreditando. Sonhando e acreditando que é possível realizar. Então é isso. Forte abraço. Acompanho vocês por aqui. Link na descrição e até a próxima.